A graça e a paz a todos nossos irmãos. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Daniel, capítulo 7, 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhes obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Daniel, ele está recebendo aqui uma revelação acerca dos 4 impérios mundiais, que começou com Babilônia, depois veio a Medo-Persa, a Grécia e Roma, Império Romano. Quando Jesus veio, Jesus nasceu sob domínio romano. E quando Jesus voltar no Monte das Oliveiras, ele vai voltar sobre o domínio do Império Romano restaurado. Então, da mesma forma, isso é um padrão, meus irmãos. Jesus veio sobre domínio romano, o imperador era César Augusto. Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras sob domínio do Império Romano restaurado. O imperador é o anticristo. Então, esse vídeo eu estou fazendo para responder uma pergunta de uma pessoa que perguntou o seguinte: quem são esses santos do Altíssimo, do versículo 25? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Quem é esses santos do Altíssimo durante a grande tribulação? Porque aqui está falando da grande tribulação, dos 3 anos e meio finais. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, ou seja, um tempo é um ano, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Um tempo é um ano, 2 tempos mais 2 anos, 2 mais 1, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, que é a mesma coisa. Então, os termos do Antigo Testamento e os do Novo Testamento, referente a determinados períodos nos eventos futuros, requerem cuidadosa consideração, a fim de evitar especulações que possam raiar o fantástico. A primeira vez em que aparece uma referência a um período de 3 anos e meio no futuro profético é a expressão um tempo e tempos e metade de um tempo. Desse versículo também é usada também em Daniel 12, versículo 7 e Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Esse período, meus irmãos, equivale à metade do período final de 7 anos, conforme Daniel 9, versículo 27. E é igualmente o período declarado na expressão 42 meses. Apocalipse 11, 2 e 13, 5, ou 1.260 dias. A pergunta é, então, quem são esses santos? De Daniel 7, versículo 25, em que o anticristo ele vai proferir palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Então você tem que usar a hermenêutica. Daniel 9, versículo 25, você vai conectar lá no Apocalipse, capítulo 13. Vamos para Apocalipse, capítulo 13, no versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação.
Então quem são esses santos? Eu tenho um vídeo na internet sobre isso. Quem são os santos de Apocalipse 13, versículo 7 e de Daniel 9, versículo 25? Não é a igreja. A igreja, ela não estará presente na grande tribulação. Não é a noiva do Cordeiro, não é a igreja que foi arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. Então a pergunta é, quem são esses santos de Daniel 9, 25 e Apocalipse 13, 7? É os mesmos santos. Por quê? Porque o livro de Daniel ele é o dicionário do Apocalipse. Então Daniel 7, 25, ela é interpretada em Apocalipse 13, versículo 7. Esses santos, meus irmãos, é exatamente a colheita do trigo. É os crentes da grande tribulação. É aqueles crentes que vão perder o arrebatamento, aí a ficha vai cair. A ficha vai cair e a pessoa vai lembrar, poxa vida, aqueles crentes fanáticos, aqueles fundamentalistas, eles tinham razão. Aconteceu o arrebatamento, bem que eles falavam. E aí eles vão se converter na tribulação. Porque aí a ficha vai cair. Aquele marido que não dava crédito à sua esposa, aquele filho que não dava crédito à sua mãe, aquela filha que a mãe chamava para ir para a igreja, ela não dava crédito. Quando aconteceu o arrebatamento, que ela perder a sua mãe, aquele filho quando ele perder a sua mãe, aquele esposo que perder a sua esposa para o arrebatamento, aquela esposa incrédula que não deu crédito ao seu marido, que perdeu o seu marido para o arrebatamento, a ficha vai cair na grande tribulação. Aí eles vão se converter. No momento que eles se converterem, aí eles serão oposição ao governo do anticristo. O que vai acontecer? Eles vão ser perseguidos e mortos. Eles vão morrer. É o que está dizendo o Apocalipse aqui e o livro de Daniel que nós lemos. Então esses que são os santos, é a segunda colheita, é a colheita do trigo. O trigo, ele precisa de passar no tribulon. Serão mortos, massacrados na tribulação, no tribulon. Apocalipse 13, versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então os crentes da grande tribulação, eles vão morrerem. Eles vão morrer, a besta vai matá-los. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. João já tem essa visão antecipada. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Então esses crentes de Apocalipse 13, versículo 7, são a segunda colheita, é a colheita do trigo, que vão ser moídos na grande tribulação. Então muita gente tem confusão, faz confusão com as escrituras. Não, a igreja ela vai entrar 3 anos e meio na tribulação. Então isso seria uma visão mesotribulacionista, que ensina que o arrebatamento da igreja vai acontecer na metade da tribulação. Isso não existe, meus irmãos. Isso aí anula o casamento judaico. A visão mesotribulacionista, ela anula o casamento judaico, ela só permite a igreja 3 anos e meio no céu. Eles baseiam justamente aqui, ó, Daniel, voltando para o texto de Daniel 7,25, diz assim, ó, e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então o anticristo, aqui é o anticristo, ele destruirá os santos do Altíssimo. O anticristo ele vai destruir os crentes na grande tribulação, é a segunda colheita, é a colheita do trigo. O pastor Pozella, Lamartine Pozella, ele explica isso muito bem no seu vídeo, o arrebatamento e a lei das primícias. Se a pessoa entender o arrebatamento e a lei das primícias, a pessoa ela vai entender que haverá um arrebatamento pré-tribulacionista, que é a colheita da cevada. Depois haverá a matança de crentes na grande tribulação, que é a colheita do trigo, que vai ser triturados no tribulon e vai ressuscitar no final da grande tribulação, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4. É onde se encerra a última fase da primeira ressurreição.
É o que os pós-tribulacionistas não conseguem entender. A primeira ressurreição, ela é dividida em 4 fases. A primeira fase da primeira ressurreição é a ressurreição de Jesus, a primícia dos que dormem. A segunda fase da primeira ressurreição é o dia do arrebatamento, onde vai ressuscitar os irmãos que morreram. A terceira fase da primeira ressurreição é a ressurreição das 2 testemunhas do capítulo 11, que vão ser arrebatadas. E a quarta fase da primeira ressurreição, encerrando-se então a primeira ressurreição, é justamente Apocalipse capítulo 20, versículo 4, quando termina a grande tribulação ali no Monte das Oliveiras e ressuscita os irmãos que morreram na grande tribulação, ou seja, os santos do Altíssimo, de Daniel capítulo 7, versículo 25, e Apocalipse capítulo 13, versículo 7, que é o mesmo texto, é o texto contemporâneo, é o texto paralelo. Então, estes santos aqui de Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, versículo 7, é a colheita do trigo. Não é a igreja que vai ser tirada como cevada. Esta igreja fiel, esse remanescente de Filadélfia, ele vai ser arrebatado como cevada. Agora, os deixados para trás, os cascudos, porque precisa de, o trigo ele tem que ser passado no tribuló. Então os deixados para trás é exatamente esses santos do Altíssimo aqui, de Daniel capítulo 7, versículo 25 e Apocalipse 13, versículo 7, meus irmãos. Então precisa de ser passado pelo tribuló. Então eles vão ser moídos. O anticristo vai matá-los. Aqui vai ter judeus também no meio, gentios e judeus aqui. Da mesma forma que é hoje, a igreja ela é composta de gentios e judeus. Todo judeu que se converte na era da igreja, ele se torna um judeu messiânico e vai ser arrebatado junto com a igreja. Na grande tribulação é a mesma coisa, vai ter judeus e gentios convertidos, que são os santos do Altíssimo, que vai ser destruído pela besta. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.